Sejam muito bem-vindos ao canal Nó Tático, eu sou o Pablo Daniel e hoje vamos dar sequência aos nossos resumos da semana, essa que é a oitava semana de resumos no nosso canal. Dessa vez um pouquinho diferente, vai ser só um vídeo curtinho, o Gabriel dessa vez não pôde participar da nossa live, então vai ser só um pouquinho das minhas opiniões quanto aos assuntos que rodaram a semana. É, Tivemos Liga dos Campeões, tivemos Liga Europa, tivemos Libertadores, tivemos vários jogos aí, inclusive alguns clássicos estaduais, então a gente vai dar uma falada rapidinho nos assuntos que ocorreram aqui. Então, já vai deixando o seu like, já vai se inscrevendo no canal aí pra dar uma forcinha no nosso trabalho. E já vai seguindo a gente nas redes sociais, vai estar todos os links na descrição. Então, agradeço desde já o apoio. É, então, começando aqui, a gente vai falar sobre Vasco e Flamengo, jogos do Campeonato Carioca, início das semifinais, das fases semifinais do Campeonato Carioca, mando de campo do Vasco, jogo no Maracanã, retorno do Maracanã com os dois grandes clubes, e tivemos a vantagem do Flamengo saindo na frente 1-0, gol de pênalti Gabriel Barbosa. É, muitos vascaínos, principalmente, questionaram bastante a marcação do pênalti, é, porque entenderam que não teve a intenção de tocar na bola, o zagueiro do Vasco, e não teve a intenção de tocar na bola com a mão, mas ele foi bem prudente no lance. Ele foi basicamente, como a gente diz, de asa aberta. Então, ele correu o risco, ele preferiu abrir o braço, tentou ir de cabeça, errou a cabeçada e só foi no braço, então não tinha nem como não marcar. Não tem reclamação. Contra as imagens, assim, contra os fatos, você não tem muito o que argumentar. Se fosse um lance interpretativo, se fosse algo como que já não foi marcado algumas vezes de bater primeiro na cabeça, se ele tivesse cabeceado a bola e depois tivesse ido no braço, talvez tivesse algum espaço para discussão, algum espaço para debate. Que não foi o caso, foi direto no braço dele, ele estava com o braço aberto, então pênalti inquestionável. E a briga justamente fica sobre o último clássico que teve. Foi 2-1 Flamengo contra o Vasco lá no Engenhão. E teve um pênalti um suposto pênalti não marcado no final do jogo pro Vasco, mas que, de novo, não tem que brigar com a imagem. A bola que bate na cabeça do João Gomes parece até que bate no braço, mas em momento algum bateu no braço do volante do Flamengo, ele dá a bola, acerta o rosto dele e vai para baixo. Então não teve toque de mão ali, não teve toque de braço, não teve nada, então não tinha o porquê de marcar pênalti. Então muitos vascaínos ficaram bem receosos com a arbitragem porque se sentiram prejudicados naquele lance, naquele momento, naquele jogo, o que não aconteceu. E novamente eles reclamam da arbitragem assim, porém não teve muito motivo para reclamação, ao meu ver. Essa é a minha opinião e eu, como eu disse, isso é um fato, na verdade, né? Não chega nem a ser uma opinião, era um pênalti indiscutível e o jogo da volta estava marcado para o próximo domingo, se não me engano, ou quarta-feira até. Peço perdão aqui pela falta de informação nesse caso. Mas o Flamengo tem a vantagem do empate no confronto direto, no confronto geral. Então o Vasco precisa vencer de 2 gols de diferença agora para poder se classificar à final do campeonato estadual. Caso não consiga, caso seja só um gol de diferença, o Flamengo vai à final. Caso dê empate, o Flamengo vai à final. Caso o Flamengo ganhe, obviamente ele vai à final também. Então só tem um cenário no qual o Vasco pode se classificar, que é ganhando com 2 gols de diferença ou mais. Então a situação ficou um tanto quanto complicada para o Vasco aí, que vai ter que realmente ir atrás do resultado contra um time que é mais forte atualmente, que é o Flamengo. Outro clássico que a gente também teve, né, essa semana foi Palmeiras e Corinthians, o derby paulista, que deu Palmeiras. 2-1 para o Palmeiras, gols de Rafael Veiga e Danilo, pelo lado do Corinthians, gol do Roger Guedes, e dois pênaltis também nesse jogo, dois pênaltis, um para cada lado, e eu acredito que os dois são inquestionáveis também, foram dois pênaltis marcados corretamente, porém teve uma pressão enorme para cima do árbitro, é, se não me engano era 23 anos só que ele tem, é um árbitro bem jovem, ele fez a Copa São Paulo, a Copinha, né, esse ano, e já foi colocado para um derby paulista muito importante, porque desse jogo poderia definir a briga pela melhor colocação no Campeonato Paulista do geral,
o que daria a vantagem de jogar uma possível final entre os dois clubes em casa. Acabou que o Palmeiras ganhou, então garantiu já a melhor campanha do estadual. Então, todas as fases o Palmeiras vai poder mandar, vai poder jogar em casa. O Corinthians, por sua vez, atualmente está com a segunda melhor campanha, pode ser ultrapassado pelo Bragantino. Corinthians joga amanhã, assim como Bragantino e Palmeiras, que vão se enfrentar amanhã. E tivemos também já os rebaixados do Campeonato Estadual de São Paulo, que são a Ponte Preta e o Novo Horizontino. Santos acabou de ganhar, agora há pouco, no momento da gravação, acabou de terminar o jogo. 3-2 Santos em cima do Água Santa. Conseguiu se salvar do rebaixamento, porém não conseguiu a classificação para as quartas de final. Então é um clube da Série A que está fora, restando ainda os outros quatro: Palmeiras, Corinthians, São Paulo e Bragantino. Mas voltando aqui para o assunto do Derby Paulista, em relação ao jogo, era basicamente uma equipe forte, que já está montada, que é o Palmeiras, atual bicampeão da Libertadores não à toa, e já tem entrosamento. Então fez uma grande partida dentro de casa, contando com o apoio massivo da torcida, compareceu em peso para o estádio, lotou, e fez o que muitos, né, reclamam, muitos questionam da falta de ataque do Palmeiras, que muitas vezes opta por um jogo mais defensivo. Dessa vez o Palmeiras pressionou bastante o Corinthians, foi para cima e mereceu a vitória. E isso foi mais para até para dar uma calada na boca dos críticos do Abel, que justamente se baseiam simplesmente nessa, nesse tema de que o Abel é um cara muito defensivo, é um cara que não ataca tanto, busca mais um jogo reativo. E isso não é demérito, isso é mais, para mim, é justamente ele tá trabalhando com o elenco que ele tem. Não é um elenco muito forte de ataque, então ele usa o forte do time, que é a defesa sólida. E o Corinthians, que ainda tá no seu terceiro jogo com o Vitor Pereira, novo treinador, acaba de perder o segundo clássico no comando do treinador português, mas para um recado para a torcida do Corinthians é que vai precisar de tempo. Não vai simplesmente chegar e ganhar tudo, ganhar todos os clássicos, ainda mais do Palmeiras, que já é uma equipe montada, basicamente não mudou nesses últimos anos. Você pegar desde 2020 até agora, foram pouquíssimas mudanças no elenco titular. Então, o entrosamento ali fala mais alto, os jogadores já entendem o trabalho do Abel, já entendem o sistema, já estão adaptados, enquanto o Vitor Pereira está ainda plantando o seu terreno, logo mais em frente, bem mais à frente, que vai começar a colher os frutos do seu trabalho. Então, talvez até possa parecer um pouco maluco, mas caso o Corinthians seja eliminado precocemente no Campeonato Paulista, vai enfrentar o Guarani nas quartas de final, caso acabe por ser eliminado pelo Guarani, pode até ser uma coisa boa, porque o Vitor Pereira vai ter mais tempo para treinar o elenco, para poder implantar o seu sistema de jogo, para poder conversar, para poder realmente trabalhar, fazer o seu trabalho ali dentro do CT do Corinthians e sem aquela pressão por um resultado de imediato, porque a gente sabe que a torcida brasileira, pouco importa se o treinador tá 3 anos ou 3 dias, ele quer que ganhe todos os jogos e pronto, acabou. E uma pausa, assim, para poder focar num campeonato que, convenhamos, seria muito mais importante para o Corinthians. Eu acho que para o Corinthians valeria muito mais tentar uma Copa do Brasil. Eu acho que o Corinthians até tem chance de ser campeão da Copa do Brasil, do que tentar um Paulista, que pouco vai agregar para a temporada do time. Então, acho que talvez até seja bom buscar um foco maior para as competições que estão por vir. Eu acho que o brasileiro pode ser um pouco mais difícil porque precisa de uma constância o ano todo e eu não acho que o elenco do Corinthians vai suportar isso. Pode até ter um bom elenco titular, mas o reserva deixa a desejar e você tem jogadores que já estão naquela chamada idade avançada, né, entre aspas, como Renato Augusto, Paulinho, jogadores assim que já tiveram sua rodagem no próprio clube e estão voltando e talvez não vão aguentar uma temporada inteira jogando todos os jogos, né? Ninguém aguenta. Então, eu acho que o Corinthians precisa ainda de peças para repor e mais uma Copa do Brasil eu acho que tem como ganhar justamente por ser um torneio que é só naquele jogo ali, é o mata-mata.
naquele jogo pode ser definido, você só joga mês que vem, você só joga depois de 3 semanas de novo. Pode ser que, caso venha algum jogador se lesionar durante esse tempo, ele já se recupera a tempo, já pode voltar. Então, eu acho que pode até ser uma boa, caso o Corinthians venha a perder, a ser eliminado no Campeonato Paulista, tem mais tempo para treinar, tem mais tempo de preparação, até porque vai jogar tanto Copa do Brasil, quanto Brasileiro, quanto Libertadores esse ano. Bom, mas essa é a minha opinião. Eu gostaria também que vocês deixassem a opinião de vocês nos comentários. A gente lê todos os comentários aí que vocês deixarem. Já vai falando aí sobre os assuntos que a gente for passando. Já vai falando sobre o clássico entre Vasco e Flamengo, e o Derby Paulista que a gente acabou de passar. Sem as imagens aqui, mas temos também a notícia de um jogo que acabou de terminar também, que foi Internacional e Grêmio, válido pela semifinal do Campeonato Gaúcho. O Inter, jogando em casa, perdeu 3-0 para o Grêmio. Perdeu ali, ele claramente era mais favorito, até pelo último jogo que ambos tiveram, era o clássico, que o Inter ganhou sem dar chance para o Grêmio. Tinha sido 1-0, mas agora o Grêmio foi lá e atropelou fora de casa o Internacional, ganhou uma grande vantagem para o jogo da volta no Campeonato Gaúcho. O vencedor desse confronto, quem passar, vai para a final enfrentar ou o Brasil de Pelotas ou o Ipiranga. Bom, dando sequência aqui, a gente tem também os confrontos da Libertadores. A gente teve dois brasileiros, né, durante essa semana, jogando as fases preliminares. E o Fluminense, que tinha conseguido uma grande vantagem jogando em casa por 3-1, acabou por ser eliminado pelo Olímpia. 2-0 fora de casa, jogo no Paraguai, jogo pegado. E o time acabou perdendo nos pênaltis por 4-1, dois pênaltis perdidos, um pelo William e o outro pelo Felipe Melo. E já deu adeus precoce à competição pela primeira vez, eliminado ainda antes da fase de grupos. E o que eu posso dizer disso é que foi meio que uma punição pelo clube que abdicou de tentar garantir um resultado, tentar se assegurar na bola. Ele preferiu ficar adotando muito mais estilo defensivo, preferiu sentar em cima do resultado, não quis tentar dar um real perigo pro Olímpia, até que atacou, sim, mas sem chances reais, sem chance poxa, de matar o jogo. Teve até uma, porém o atacante do Fluminense simplesmente perdeu cara a cara com o goleiro, ele tinha ficado sozinho depois de um passe do William Bigode, e isso acabou pesando bastante provavelmente no psicológico dos jogadores na hora de bater os pênaltis, porque tomou o gol faltando menos de 5 minutos para acabar o jogo, sem contar os acréscimos, e o Olímpia veio com tudo, veio para cima e para lado, até porque ele quem tinha que ir atrás do resultado, e o Fluminense, ao invés de tentar garantir fazer mais um golzinho para fechar o caixão de vez do Olímpia, ele preferiu deixar o Olímpia atacar, deixou fazer 1-0, e com a expulsão infantil do Nino, fez uma falta ali após uma falha feia da defesa, acabou tendo que fazer, senão provavelmente tomaria o gol. Com a expulsão do Nino, acabou que o Fluminense realmente passou a ter que se defender e não adiantou nada, tomou o segundo gol, com a decisão de ir para os pênaltis, perdeu ali e volta para casa de mãos vazias, sem nem sequer disputar a fase de grupos. É realmente uma decepção, até porque eu estava confiante que o Fluminense fosse passar. Eu pensei que o Fluminense iria ir para cima do Olímpia e fazer 2-0, tentar garantir fora de casa mesmo, sem se apequinar, digamos assim. Porém, pelo outro lado dos brasileiros, a gente teve Barcelona de Guayaquil e América. O Barcelona jogando em casa no palco que vai ser a final da Libertadores, o estádio Monumental de Guayaquil vai ser o palco da final da Libertadores desse ano. E tivemos lá o jogo entre Barcelona e América após um jogo 0-0 aqui em Minas Gerais. Lá no Equador, a mesma coisa, 0-0, porém, disputa de pênaltis, que tiveram que ocorrer, obviamente. E novamente, o América, jogando fora de casa, numa disputa de pênaltis, consegue a classificação. Tinha feito isso contra o Guarani do Paraguai, como dá para ver aí na imagem. E o Barcelona é eliminado pelo estreante América. Barcelona, que era é atual semifinalista da competição, foi um dos 4 melhores clubes do continente. E perde por estreante América
com um sonho conseguiu chegar, né? Foi muito guerreiro e uma excelente atuação do Jailson, o goleiro, conseguiu ainda pegar um pênalti nas cobranças alternadas. A América Mineiro que não perdeu nenhum, acabou 5-4 e classificado para a fase de grupos. O sorteio será dia 25 e a gente tem esses 4 times aí classificados, tanto o Olímpia quanto o América Mineiro que já foram citados, e The Strongest venceu a LDU não, desculpe, a Universidade Católica de Quito, venceu por 2-1 após um empate em 0-0 lá em Quito, venceu na Bolívia, e o Estudiantes de La Plata venceu o Everton do Chile 1-0 na ida e na volta, também classificado. Então, com isso, a gente tem 8 brasileiros na fase de grupos, sendo que 4 deles serão cabeça de chave. Palmeiras, por ser o atual campeão, Flamengo, Atlético Mineiro e Atlético Paranaense, pelo ranking da Conmebol, estão bem posicionados, conseguiram ser cabeça de chaves. No pote 2 do sorteio, a gente vai ter o Corinthians, no pote 3 a gente vai ter se não me engano, o Bragantino. No pote 4 tem o América Mineiro e o Fortaleza. Então, esses são os clubes que irão para a Libertadores para representar o Brasil. E a gente espera que a gente possa levar mais um caneco para casa, levar o quarto seguido, para fortalecer o nosso futebol, né? Uma boa. E completando aqui o nosso futebol nacional, a gente teve os jogos da Copa do Brasil também essa semana. Lembrando que nessa fase, que a segunda fase não tem mais não tem mais o empate classificando o melhor colocado do ranking da CBF, então venceu, empatou, vai para os pênaltis, e aí a gente pode ver os resultados. O Altos do Piauí conseguiu eliminar o ABC de Natal nos pênaltis, a Tombense eliminou o Motoclube nos pênaltis também, ambos fora de casa. Brasiliense eliminou o Globo, que havia eliminado o Internacional, também nos pênaltis. Todos esses jogos 1-1, como você pode ver aí na tabela. E o Cruzeiro, que muita gente secou, mas venceu com tranquilidade o Tum Tum do Maranhão, 3-0 e avançam para a terceira fase. Também avançaram para a terceira fase Tocantinópolis, vencendo Cascavel em casa 2-0. O CSA passeou, fez 4-1 no Paysandu. E o São Paulo em casa venceu Manaus, não teve zebra dessa vez, conseguiu passar para a terceira fase. Vai agora esperar um sorteio. Lembrando que na terceira fase entram os times que estão jogando a Libertadores. E a gente teve 9 times que jogam a Libertadores, né? Por mais que o Fluminense já tenha sido eliminado, ele já entra na terceira fase. E a partir de agora a gente vai ter que aguardar. Não tem como a gente simplesmente dizer um favorito porque não tem mais chaveamento, né? A gente vai ter que aguardar o sorteio para ver quem é que vai enfrentar quem. Depois a gente ainda vai ter mais sorteio para saber como é que vai ficar essa Copa do Brasil. Claro que a gente tem alguns times que são considerados favoritos, né? Os mesmos da temporada passada. Atlético Mineiro, Palmeiras, Flamengo, qualquer um desses que ganhar seria o normal, diria. Porém, mata-mata, né? Aquela coisa. A gente pode ser que justamente no dia ali do jogo o time esteja mal, o outro time esteja excelente, tudo dê certo para um, tudo dá errado para outro, e acaba classificando. Diria da mesma forma que foi, por exemplo, o Globo aí que eliminou o Internacional, o time da Série A, mas perde para o Brasiliense, time de Série D. Então, são cenas que acabam se tornando cada vez mais comuns no nosso futebol brasileiro, né? As famosas zebras têm acontecido cada vez mais e mais. Bom, agora a gente dando sequência aqui para a UEFA Champions League, o futebol internacional europeu, a gente teve os jogos das oitavas de final para completar ali, a gente já teve 4 jogos semana passada, a gente teve mais 4 essa semana. O Benfica, após um empate em 2-2 em Portugal, conseguiu eliminar o Ajax na Holanda, 1-0, muita gente considerou uma zebra ali, gol do Darwin Nunes, e o que eu posso dizer é que é um centroavante muito promissor. Pode ser o futuro ali do Uruguai. Lembrando que Soares e Cavani já estão com mais de 30, já estão mais pro fim da carreira. Caso o Uruguai venha se classificar para essa próxima Copa do Mundo, provavelmente vai ser a última desses dois. Eu não vejo eles indo tão longe assim. E o Darwin Nunes pode ser já um cara que pode substituir, talvez substitua a altura na seleção. Aí a gente só pode esperar para ver, né? Só o tempo nos dirá.
porém ele pode ter uma grande evolução aí, é bastante jovem, e mais uma vez sendo decisivo. Muitas vezes eu já me questionava na época do Jorge Jesus sendo treinador do Benfica, por que de o Darwin Nunes pegar tanto banco assim, né? Nos jogos importantes ele na maioria das vezes ficava no banco, e eu achando que o Darwin Nunes era o melhor atacante que o Benfica tinha no momento, que estava numa melhor fase. E dessa vez se provou novamente que é isso. O Benfica consegue com um golzinho ali meio chorado, teve que passar a se defender bastante, porque o Ajax, convenhamos, era muito mais time, coletivamente falando. Porém, abusou de perder gol e a famosa lei do futebol de quem não faz, toma, né? Aí aconteceu o que aconteceu. E da mesma forma tivemos Manchester United e Atlético. O Manchester United de Cristiano Ronaldo eliminado. Cristiano Ronaldo e Messi fora das quartas de final novamente. Pela primeira vez, o Atlético de Madrid conseguiu eliminar o Cristiano Ronaldo pela primeira vez. Desde o tempo que ele jogava no Real Madrid, ele era o carrasco do time ali, é o time que mais tomou gols por ele na carreira. É, na própria Juventus, naquela virada lá com o hat-trick do Cristiano Ronaldo, eliminando o Atlético de novo, e dessa vez eles finalmente conseguiram a vingança com o gol do Renan Lodge. Renan Lodge aí que ainda tá no radar do Tite, ele diz, para as próximas convocações, né? Eu ainda diria que ele tem chance sim na seleção, muita gente condena ele pelo clássico, pela falha na final da Copa América contra a Argentina, mas eu não acho que isso vai ter que manchar a carreira dele para tudo ali. Foi um jogo, acontece ali. Antes né, naquela Copa América no qual não valia nada do que numa Copa do Mundo, por exemplo, que a gente se importa muito mais. Eu acredito muito no futebol do Renan Lodge e dessa vez ele foi bastante utilizado como ala, né? Dessa vez ele jogou como ala no time do Simeone e como um cara que tem que avançar bastante, como um ala naturalmente tem que fazer, ele apareceu ali na área, fez um gol de cabeça e conseguiu se consagrar, né? Fez o primeiro gol dele na carreira na Champions League. Então, isso dá bastante confiança para o jogador e eu acredito ainda que ele tem bastante potencial para atingir indo para a seleção, até porque eu acho que ele joga mais bola que o Alexandre, por exemplo, que hoje é um dos que mais são convocados pelo Tite. Não foi convocado nessa bateria porque vem voltando de lesão. Inclusive, falando de Alexandre, ele não jogou nesse jogo da Juventus contra o Villarreal, porém o outro lateral da seleção, o Danilo, jogou. E o Villarreal amassou a Juventus, principalmente na parte final. O primeiro gol saiu aos 78, tá, até os 78 minutos estava 0-0. Saiu o primeiro gol do Villarreal de pênalti. Aí a Juventus se perdeu bastante no jogo e acabou tomando 3-0 no fim, 3 gols tudo de sequência no finalzinho. Inclusive com uma jogada saindo de falha do Danilo. O Danilo erra domínio, erra o chute, sai de bola, deu um furo. Basicamente entregou a bola pro Gerard Moreno e não consegue acompanhar na marcação. Toma um drible ali, deixa o jogador livre, não consegue dar o bote e sai a jogada no qual sai um pênalti e do pênalti sai o gol. E essa que fica a minha preocupação, para quem já acompanha mais o canal há bastante tempo, já sabe as minhas críticas que eu vivo fazendo ao Danilo. É, Falo bastante que ele não é um jogador para a seleção, que ele não tem potencial para isso, e mais uma vez vem se provando. Outro jogador que foi muito mal foi o Arthur, que também que acabou de voltar a ser convocado pelo Tite, dizendo que vem fazendo um futebol regular na Juventus, mas não foi o que aconteceu nesse jogo contra o Villarreal. Ele foi bastante mal, deu até bastante espaço, sim, mas a maioria das vezes era passe de lado. O time estava dependendo muito do quadrado, jogador colombiano. A Juventus basicamente estava jogando no toca no quadrado e espera ele cruzar, reza para sair um gol. Não aconteceu durante 90 minutos. Durante 90 minutos eles tentaram desse jeito e durante 90 minutos tomaram 3 gols, são eliminados aí fora das quartas de final também. E no outro jogo, Lille e Chelsea, já tinha sido 2-0 para o Chelsea em casa, 2-1 para o Chelsea no jogo da volta na França, garantiu a classificação, fez o dever de casa, era o favorito para esse confronto, né, o atual campeão, e o Lille se despede da competição aí, sendo o último francês junto com o PSG, ambos eliminados nas oitavas de final. É,
E o Chelsea aí mostrando que ainda tem bastante futebol para mostrar, apesar de todo problema externo que está acontecendo com o clube, né, que está sofrendo bastante na questão financeira agora por causa de sanções, mas dentro das quatro linhas ainda não deixa a desejar, está fazendo bonito, ainda diria que é um dos favoritos a ganhar a Champions League. Seguindo para a Liga Europa, a gente teve os jogos das oitavas de final. Você pode ver que são só 7 jogos, porque lembrando, o Spartak Moscou foi excluído da competição. A UEFA excluiu todos os times russos de suas competições internacionais. No caso aí, só tinha o Spartak Moscou. Então, o Red Bull Leipzig da Alemanha, que iria enfrentar o Spartak Moscou, avançou automaticamente para as quartas de final. Mas dando sequência aqui, a gente teve o Estrela Vermelha ganhando o Rangers fora de casa, porém, no resultado agregado, o Rangers, que já tinha feito 3-0 em casa, se classificou para as quartas. O Braga, que tinha vencido 2-0 na ida, empatou com o Mônaco na volta, também classificado às quartas. A Atalanta voltou a vencer, tinha ganho na Itália por 3-2, volta a vencer o Bayer Leverkusen na Alemanha por 1-0. O, o Barcelona tinha empatado na Espanha em 0-0, venceu de virada o time do Galatasaray na Turquia, 2-1, inclusive um golaço do Pedri, que tem bastante talento aí, esse jogador espanhol aí, pode ser o grande futuro tanto do Barcelona quanto da seleção. Esse é um excelente jogador aí, bastante promissor. Eu apostaria bastante aí minhas fichas que ele vai ser um dos grandes craques aí dessa próxima geração. Já vem mostrando um grande futebol desde já. Continuando aqui, a gente também teve Lyon e Porto, um confronto de brasileiros entre Paquetá e PP. O ex-jogador do Grêmio fez uma excelente partida, eu já digo aqui, foi para mim o melhor em campo do Porto. Fez um golaço, inclusive, o gol do Porto foi o dele. E ele não deixou de tentar em momento algum o ataque, o segundo gol ali, para conseguir a classificação, para conseguir levar para a prorrogação, para os pênaltis. Porém não deu certo, né? O Lyon conseguiu fazer um gol também, acabou 1-1. E com o agregado, o Lyon, que já tinha vencido em Portugal com o gol do Paquetá, avançou 1-1. Aliás, grande partida também do Paquetá no jogo da volta, que teve que assumir uma posição mais de marcação justamente por uma pressão do Porto que estava buscando resultado. Porém, o Paquetá era justamente uma válvula de escape desse time do Lyon, que conseguia ligar bastante o ataque rapidamente. É, vale lembrar que ele é um dos convocados pelo Tite e tem demonstrado um grande futebol. Eu espero que ele só tenha mais a evoluir aí, porque a gente vai precisar dele para esse ano, para a Copa do Mundo, né? E dando sequência, o West Ham conseguiu eliminar o Sevilla, o maior campeão da Europa League, 6 vezes campeão, está fora. A final que vai ser em Sevilha, agora vai realmente ter um campo neutro, digamos assim, né? Porque o clube da cidade eliminado pelo West Ham e era o. Eu até disse em lives anteriores que esse era o meu time favorito ao título. O Sevilla seria o campeão, mas pelo jeito estava errado. Acabou que ele foi eliminado aí pelo único time inglês remanescente da competição. O West Ham aí venceu 2-0 após ter perdido de 1-0 fora de casa e conseguiu a classificação para cima do Sevilla e avançando para as quartas de final. Continuando aqui, a gente também teve o último confronto, foi o Frankfurt empatando com o Betis, já tinha vencido por 2-1 fora de casa, no jogo da ida, então só garantiu aí o resultado, garantiu o placar, classificado também para a próxima fase. E agora, também nessa semana a gente teve o sorteio de 3 competições da UEFA. Foram elas a UEFA Champions League, que a gente viu aí os resultados, a Europa League, esses clubes classificados, e também a Conference League, que a gente teve aí durante o meio da semana. Mas sem os resultados que aparecem aqui. Porém, a gente tem os classificados. Aqui no nosso site, no Tático, a gente tem todas as notícias desse futebol. E trouxemos também os classificados e seus confrontos, né? O Bodo Glimt da Noruega vai enfrentar a Roma da Itália. Vamos lembrar que nessa competição, a Liga Conferência, que é a primeira da história, o Bodo Glimt enfrentou a Roma na fase de grupos e venceu por 6-1 jogando em casa. No jogo da volta, da fase de grupos, empatou em 2-2 na Itália. Então não perdeu para a Roma e vão se enfrentar novamente. Pode ser uma revanche aí da Roma, pode ser que o Bodo Glimt se consolide como o carrasco da Roma nessa temporada. Até porque 6-1 não era algo que ninguém esperava.
Quem vencer desse confronto vai enfrentar o Leicester ou o PSV da Holanda, né? O Leicester da Inglaterra, o PSV da Holanda vão se enfrentar. Eu diria que esse é o grande jogo da competição aí nas quartas de final. O foco vai estar, né? Todos os holofotes da competição vão estar nesse jogo aí. E eu espero que seja um grande jogo, né? E dando sequência, o Feyenoord da Holanda vai enfrentar o Slavia Praga da República Tcheca. E o vencedor desse confronto vai enfrentar o vencedor de Olympique de Marseille da França ou PAOK da Grécia. Esse foi o confronto, esse foi o sorteio, já está com o chaveamento completinho. É, Na Liga Europa, a gente teve o Leipzig, que, como eu disse, já estava classificado, vai enfrentar a Atalanta, da Itália. Quem vencer, enfrenta o vencedor de Braga, time português, ou o Rangers da Escócia. E do outro lado da chave, o West Ham vai enfrentar o Lyon, e quem vencer enfrenta ou o Eintracht Frankfurt ou o Barcelona. E fato curioso aí é que a gente, de 8 clubes, a gente tem 7 países diferentes. Somente a Alemanha repete, a gente tem 2 representantes da Alemanha, um da Itália, um de Portugal, um da Escócia, um da Inglaterra, um da França e um da Espanha. Então você vê que está bastante democrática aí essa competição, está bastante competitiva aí, você tem uma diversidade muito maior. E para fechar, a gente também teve o sorteio da Liga dos Campeões. O Manchester City da Inglaterra vai enfrentar o Atlético de Madrid da Espanha. Quem vencer vai enfrentar o vencedor do confronto entre Chelsea da Inglaterra ou Real Madrid da Espanha. E lembrando que na última semifinal da Champions League tivemos esses dois times se enfrentando, Chelsea e Real Madrid. O Chelsea levou a melhor e acabou por ser campeão. E podemos ter um clássico, podemos ter duas formas de clássico, na verdade, né? Caso o Atlético de Madrid e Real Madrid passem, a gente vai ter clássico espanhol, clássico de Madrid na semifinal. Caso venha passar Manchester City e Chelsea, a gente pode ter a última final aí da última edição da Champions League, clássico inglês, Chelsea Manchester City. São essas possibilidades, mas a gente também, claro, pode ter Real Madrid e Manchester City, ou Chelsea e Atlético de Madrid, né? Pode ser qualquer um desses confrontos aí, porém, são duas formas aí de a gente ter clássicos, né, na semifinal. O Benfica, que passou pelo Ajax, vai enfrentar o Liverpool. Quem vencer desse confronto vai enfrentar Villarreal ou o Bayern de Munique. E como já está definido o chaveamento até a final, a gente já sabe que, por exemplo, não vai ter Liverpool e Bayern de Munique na final. Essa seria a minha final aí que eu estava apostando, não apostando, mas que eu gostaria de ver nessa edição. Liverpool e Bayern de Munique, para mim, são os que jogam o futebol que eu mais estou gostando de ver. Gostaria de ver esses dois clubes se enfrentando na final, mas não vai acontecer, infelizmente. Então eu diria que para a semifinal, os classificados serão Manchester City e o Chelsea. Eu ainda acredito que o Chelsea coletivamente está melhor do que o Real Madrid. O Liverpool passa e o Bayern de Munique também passa. A partir daí eu já não vou mais dar um favorito, até porque eu vou esperar justamente saber se eu acertei ou não. Aí a gente dá o palpite a partir de quem passou, né? Mas aqui ficou meu palpite: Manchester City, Chelsea, Liverpool e Bayern de Munique passando. Eu gostaria que vocês deixassem aí o seu palpite nos comentários. Eu gostaria que vocês dissessem quem vocês acham que foi quem será o campeão, quem passará para a semifinal. Deixa aí nos comentários, deixa aí embaixo, para a gente poder ler, para a gente poder discutir aí na próxima semana, né? E, aliás, falando em próxima semana, a gente vai ter o sorteio da Libertadores, como já foi dito, dia 25. A gente vai estar aqui também dizendo é, quem serão os prometentes, os que irão passar de fase. A gente vai estar dando nossos palpites aqui. Provavelmente o Gabriel já vai estar de volta na live. A gente já vai discutir então ao vivo ali, dando os nossos palpites. E é isso por essa semana. Eu agradeço a você que participou aqui, para você que viu até aqui. Se inscreve no canal, já ativa o sininho, já segue a gente nas redes sociais. Deixe seu comentário aí para ver se você gostou do vídeo, se você não gostou do vídeo, o que pode melhorar, o que pode piorar. Deixa aí seu comentário sobre qualquer assunto que a gente comentou aqui, qualquer assunto também que a gente não comentou aqui, é muito importante. E eu agradeço pela sua participação e até a próxima.